Saudamos todos os que comparecem para o nosso grupo de Conexão Bíblica. Vamos dar início a mais um tema, que nós estamos tratando. O tema já está em andamento, é o cristão diante do final dos tempos. E nós passamos aí por várias fases. A última que nós já conversamos foi sobre a abertura dos selos. Um dos primeiros eventos que acontece no livro do Apocalipse. Bom, vamos fazer a nossa oração, nos colocar na presença de Deus, para que esta reunião seja abençoada pela presença do Espírito e pelo poder que Ele tem para nos transformar, para nos edificar. Por isso, se ousamos falar as coisas de Deus, é nessa esperança que o Espírito Santo tome conta por nós. Senhor, entregamos essa reunião nas mãos do vosso Espírito, que Ele possa acolher todos os que estão acompanhando e possa me ajudar aqui, Senhor, a ser esse que está transmitindo essa palavra. Somos pequenos, todos nós, ó Deus, e precisamos do socorro do vosso Espírito. Que Ele venha sobre nós, que Ele cuide de tudo. E então nós possamos crescer, porque o propósito é irmos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Ele é o Senhor absoluto, e a Ele o nosso louvor e adoração. Amém. Bom, estamos aqui com a tela, que ajuda a gente a acompanhar aí o andamento, E nós estamos vendo que o nosso assunto agora são a abertura dos selos do livro da redenção da humanidade. Nós vimos já a abertura dos primeiros selos. Do primeiro ao quinto selo, conforme está aí na tela, nós vimos que o primeiro selo liberou... Na verdade, do primeiro ao quarto selo são 4 cavalos. É a imagem que é mostrada como algo que se libera ao longo da história da humanidade, que vai cavalgar essa história. Então, primeiro o cavalo branco, que é a difusão do Evangelho. E o Evangelho ele vai se difundir em meio a outros 3 cavaleiros, que é o cavalo vermelho, que representam as guerras, o cavalo preto, que representa a escassez, a fome, e o cavalo amarelo, que representa a morte. A morte que pode ser pela guerra, pela fome e pela peste, que é específica do cavalo amarelo ou esverdeado, depende da tradução da Bíblia. E por último, então, o quinto selo, que é o poder da oração daqueles que morreram por causa da justiça. E essa oração, à medida que vai se desenvolvendo todo esse processo da humanidade, ela vai se acumulando diante de Deus como um elemento que determina o próximo passo, a próxima ação, que seria, então, a manifestação do juízo de Deus, que vem trazer a justiça eterna e, portanto, esse juízo vai se consumar através das taças, que está lá no fim, que é a última etapa do Apocalipse. Bom, vimos tudo isso, mas aí nós deixamos aqui uma questão para a gente discutir no início do nosso assunto de hoje. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse, fica uma questão aqui, O que acontece? O primeiro, todo mundo entende, está tratando do Evangelho, começou após a primeira vinda lá, está lá em cima, naquela flechinha que desce, a primeira vinda de Jesus, ele veio para Israel, veio para os judeus e depois se estendeu por toda a humanidade, porque os judeus ficaram cegos, não receberam. Mas esse é o momento que começa a evangelização. Foi a partir daí que se instituiu a igreja. Então é o tempo da igreja, que está transcorrendo aí nessa flecha horizontal, é o tempo da igreja.
E o perigo aí é aquilo que a gente tratou desde o começo do estudo do Apocalipse, que é o crescimento da apostasia, do enfraquecimento da fé pelas tendências do mundo. Mas, de qualquer forma, a partir daí começa a evangelização, né? E aí cita esses outros 3 cavaleiros, né? O cavalo vermelho, preto e amarelo. Parece que tem a ver com a evangelização, com esse momento de conversão, porque as guerras, a fome, que é a escassez, e a morte por doenças e por calamidades aí que acontecem, né? Isso já existia antes. Já existia antes da vinda de Cristo, dessa primeira vinda de Cristo. Então, por que será que é destacado estes cavaleiros como parte desse processo da evangelização, desse tempo da igreja? E era isso que nós precisávamos refletir, né? E aí, para a gente aprender, e tudo isso é ensinamento para nós, como é que a Bíblia opera, né? Eu fui procurar nos evangelhos, né, quais os textos que continham referências a esse período, né? Então a gente deixou aí já pré-proposto, né, dois textos, né? Um do Evangelho de Mateus e um do Evangelho de Lucas. Os dois são descrições do mesmo momento em que Jesus estava com os discípulos próximo do templo lá de Jerusalém, e os discípulos fizeram algumas perguntas para Jesus e ele começou a responder. E as perguntas que eles estavam fazendo nós vamos ver aqui, e vamos ver que elas são referentes a esse período, né? Eles queriam um sinal de quando que tudo isso aconteceria, que todas essas coisas que Jesus estava falando iam se cumprir, né? E as respostas registradas por Lucas e por Mateus, elas são, em boa parte, idênticas, mas tem um assunto que diverge bastante. E os dois se complementam. Isso é que eu estou falando que é ensino para nós que queremos ler a Bíblia e tirar ensinamentos dela. Por que será que o Evangelho foi escrito em 4 versões? Porque Jesus falava essas maravilhas todas, todo esse ensinamento profundo, né? E era recebido pelos apóstolos. E cada um dos que escreveram o Evangelho, eles tinham aquela percepção, o Espírito Santo estava junto com eles lá naquele momento, já estava por causa da presença de Jesus, e cada um ia assimilando algumas coisas. E é interessante que, como a própria lei determinava, né, qualquer julgamento tem que ser feito com base em 2 ou mais testemunhas. E o testemunho da vinda de Cristo, o maior testemunho que a humanidade podia receber, veio através de 4 evangelistas, para que fique comprovado. E, ao mesmo tempo, um complementa o outro. Então, essas coisas são importantes a gente ter noção, tá? E hoje nós vamos ver como isso vai nos ajudar a entender bastante sobre esses cavaleiros vermelhos, preto, amarelo, né? O que significa, o que isso tem a ver com o Evangelho? Era algo que já vinha acontecendo, que é normal, que é consequência da natureza humana, né? Porque a guerra, o que é? Nada mais do que a cobiça, do que querer acumular mais coisas. A fome já é um problema de escassez, por exemplo, que acontece. Então a pessoa começa a apelar para o outro lado, querer pegar o que é do outro, né? Então, tudo isso, essas dificuldades que estão no mundo já haviam, mas agora elas se revestem de uma nova característica. E é isso que nós precisamos saber. É isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né? Essa setinha aqui, então, essa primeira aqui, a primeira vinda de Cristo, no fundo ela representa o início do cristianismo. E essa outra aqui, setinha aqui, é
representa então o final, o arrebatamento, ou seja, o cumprimento de todo o plano de Deus para gerar filhos na terra. A partir daqui, o cristianismo já vai mudar totalmente de características, porque o tempo do evangelho é esse período entre as duas vindas de Cristo. Não a segunda vinda como um relâmpago que todo olho verá, mas sim a segunda vinda que ele vem escondido. Ele vem para quem? Para aqueles que se converteram nesse período e que se transformaram e que são dignos, se tornaram dignos por meio da fé em Jesus Cristo, de se tornarem filhos de Deus e vão ser unidos a Ele nesse reino eterno, aqui nesse arrebatamento aqui, que é a primeira ressurreição. Então, depois de falar tudo isso, nós vamos aí para a nossa primeira tela de hoje, né? Então, vamos lá. O grande sinal para o início da evangelização do mundo, né? É isso que trata o Evangelho de Lucas. E vamos ver como é que está descrito aí. Então está no capítulo 21, e a gente vai ler aqui os versículos na sequência. Versículo 5 começa assim: como lhe chamassem a atenção para a construção do templo, feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse. Então, vamos nos colocar aí com uma visão, né, do que estava acontecendo. Estavam todos os discípulos em torno de Jesus, estavam lá próximos do templo, né, e começaram a chamar a atenção de Jesus. Olha que construção, como o templo tem pedras bonitas e tantos enfeites, né, donativos, ricos, recamado de ricos donativos, né? Então, chamando a atenção para a beleza do templo. Olha a resposta de Jesus. E Jesus disse: dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra. Bom, eles devem ter se assustado exatamente nessa hora, né? Dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra. O que ele está dizendo? Está dizendo que está aí na frente, logo em seguida. Tudo será destruído. Então, aquele templo seria destruído. Então o interrogaram: mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber-se que isso vai se cumprir? Então eles quiseram ver qual o sinal, né? O que a gente pode observar para ter certeza que já vai se cumprir, esse templo vai ser destruído, vai acabar essa dispensação toda que foi a velha aliança, né? Qual o sinal disso? E Jesus respondeu: vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Então, essa frase aí tem alguns mistérios envolvidos aí. Vamos ver. Primeiro ele chama a atenção: não vos assusteis com esses rumores, né? Muitos virão dizer o tempo está próximo, não se guerre. Quando ouvirdes falar rumores de guerra, de tumultos, não se assuste. Por quê? Porque é necessário que isso aconteça. Isso que eu tinha chamado a atenção para vocês. É necessário que aconteça. Por que será que é necessário? Já não tinha essas guerras, já não tinha tudo isso antes? Então, no processo de evangelização é necessário isso. Então, as situações de guerra, situações de pestes, de enfermidades são necessárias que aconteça. E depois, então, isso vai acontecer primeiro, mas não virá logo o fim. Mesmo não vindo logo o fim, é necessário que elas aconteçam. Disse-lhes também: irão levantar-se nação contra nação e reino contra reino. Aqui, o que você entende? Você que está ouvindo. Nação contra nação, reino contra reino, significa uma guerra com muitas nações, né?
Isso significa as guerras mundiais. Essas guerras já aconteceram, né? Eu não sei se tem mais alguma por vir, é pouco provável, né? É mais provável que são aquelas Primeira e Segunda Guerra Mundial que foram arrasadoras aí, que tinham todo aquele conflito enorme em andamento, até o desenvolvimento das armas que chegaram num limite máximo agora nos nossos dias, né? Então, essa previsão já se cumpriu, né? Continuemos aí. Haverá grandes terremotos, bom, isso a gente já tem notícia muitas vezes, né? Por várias partes. Fomes e pestes, olha os outros cavaleiros, né? O cavaleiro da fome, da peste, é o cavalo preto e o cavalo amarelo, né? E aparecerão fenômenos espantosos no céu. Bom, coisas que vão acontecer ainda, que estão por aí e que às vezes chamam a atenção de toda a humanidade, né? Mas antes de tudo isso, vos lançarão mãos e vos perseguirão. Bom, agora Jesus estava falando exatamente para os discípulos, né? Porque era o que ia acontecer com eles. Eles seriam perseguidos e esse seria o romper, o início do processo de instituição da igreja que foi lavado pelo sangue dos profetas, dos profetas não, dos apóstolos, né? Pelo sangue dos apóstolos. Então, essa perseguição viria, as igrejas primitivas eram perseguidas, né, pelos próprios judeus da época, aqueles que não se converteram, né? E também quando iam para outras nações também eram perseguidas, porque tinha os ídolos, tinha os outros deuses, né? E cada vez que alguém anunciava Jesus, era perseguição. Então, ele fala, entregando-vos às sinagogas, no caso dos judeus, e aos cárceres, né, às prisões, levando-os à presença dos reis e de governadores por causa de mim, por causa de Jesus. Isso iria acontecer. Isso vai se repetindo também ao longo do tempo, até recentemente, quando algum país que tem outra forma de entender a criação começa a receber a evangelização. Sempre tem essas reações, né? Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito. Não prepareis vossa defesa. Não é uma coisa que deve ser preparada. Aqui outro ensinamento para nós. É preciso deixar o Espírito de Deus fluir. O cristão tem o Espírito dentro de si mesmo. E numa hora dessa, em que ele vai falar algo que ele está sendo pressionado a dizer, que o coloca em conflito, em risco de vida, ele precisa falar pelo Espírito. Ele precisa falar por essa unção que ele deve crer que está dentro dele, né? Porque, aí Jesus afirma, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderá resistir nem contradizer os vossos adversários, tá? E aí ele continua, sereis entregues até por vossos pais. Até a família pode se voltar. E é normal, quando alguém se converte, existem esses atritos, às vezes até dentro da família. Vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Alguns vão morrer. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Isso significa assim, não importa a tribulação que vai passar aquele que está em nome de Jesus, e mesmo a morte, porque a ressurreição é certa, e é certa na condição mais perfeita da natureza, do propósito de Deus da criação, o corpo glorificado, né? Bom, estamos vendo aí a resposta de Jesus. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. E aí ele fala de um sinal que está escrito em vermelho aí na nossa tela. Um sinal. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada pelos exércitos, então sabereis que está próxima que está próxima a sua ruína. Ruína de quem? De Jerusalém. Tá? Então esse sinal registrado por Lucas é
da ruína de Jerusalém, da queda de Jerusalém. Não é bem a ruína da cidade, mas é a queda da primeira aliança, de tudo que consistia na primeira aliança, que era a existência do templo, né? E dos mandamentos, e todo aquele processo, os rituais do mandamento que se cumpriam no templo, né? Então, quando virdes que Jerusalém foi sitiada pelos exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína. Esse é o sinal. Ele deu a resposta que eles tinham pedido. Qual o sinal de que vai acontecer isso? Os que então se acharem na Judéia, e Jesus continuou falando, né? Fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das mulheres que aqueles dias estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos pagãos, até que se completem os tempos das nações pagãs. É assustador a previsão e como ela se cumpriu, né? Até hoje, Jerusalém ainda está na mão dos pagãos, os judeus que não se converteram, tá? E isso está se cumprindo ao pé da letra, né? Mas vai ter um momento em que isso vai acabar, porque Jerusalém será pisada pelos pagãos até se completarem o tempo das nações pagãs. Então vai ter um momento em que vai se completar. É o tempo da igreja, pessoal, vai acabar, vai chegar uma hora que vai acabar, né? Então é essa previsão feita por Jesus, né? E o sinal para que começasse esse processo todo, né? O sinal para começo disso tudo estava em Jerusalém ser sitiada pelos exércitos, né? Então nós estamos vendo aí que esse sinal a gente precisa aguardar, quando Jerusalém tivesse cercada pelos exércitos. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Foi quando Roma chegou, 70 anos depois dessa conversa, porque Jesus estava conversando com os apóstolos, depois ele ainda foi crucificado, morreu, ressuscitou, e Jerusalém continuou lá, com Jesus ressuscitado, teve todo o processo de aparição para os apóstolos, e então foi começando a evangelização, e 70 anos depois Roma invadiu e destruiu. Quando Roma veio e cercou, então aqueles que tinham escutado essa palavra já sabiam que era o momento de sair da cidade, porque ela seria tomada e o templo seria destruído, e ali terminava o tempo da primeira aliança de Deus com a descendência de Abraão, com o povo de Israel. Então isso é coisa que a gente tem que ter noção e conhecer bem, né? Agora vamos para o Evangelho de Mateus, é a mesma conversa. Agora vocês vão ver como a versão de Mateus, ela é igualzinha à versão de Lucas, com exceção desse sinal. O sinal muda. E o sinal agora é o sinal do final da evangelização do mundo. Enquanto aquele era o sinal do início da evangelização do mundo, esse é o sinal do final da evangelização do mundo. Então, qual era o sinal do início? Era ver Jerusalém cercada pelos exércitos. E então ele instruía o povo, sai daí da cidade, porque ela vai cair. Ela não vai conseguir resistir àquele exército que a cercava, que era o exército de Roma, né? E foi quando Jerusalém caiu, então encerrou o processo, todos os rituais, e ficou ali preso às sinagogas, essas coisas, mas aquela força, aquela condição de aliança com Deus, ela perdeu vigor, né? Agora, o sinal para o final da evangelização do mundo. Esse é o fim da igreja. Qual é o sinal? Esse você precisa saber, eu preciso saber. Nós temos que estar atentos nesse sinal.
Por isso que é importante a gente entender a Bíblia como um todo, para depois entender bem o que está falando o Apocalipse, né? Então, vamos lá, começar em Mateus 24. A maior parte do sermão é igual para os dois, porque eles estavam no mesmo momento vendo, mas essa questão do sinal é que mudou e é interessante para nós, porque mostra esse período completo. O início da evangelização e o final da evangelização. O início com o encerramento da velha aliança e o final com o encerramento da nova aliança. Que encerramento, modo de dizer, porque ela continua eternamente no reino dos céus, mas aqui neste mundo, né? Então, o final da evangelização do mundo. Mateus 24 está lá, versículo 3. Indo ele a sentar-se no Monte das Oliveiras, chegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isso? E qual será o sinal de sua volta e do fim do mundo? Agora, a pergunta ganha essa nova característica. Qual o sinal da tua volta? Então, eles estão perguntando claramente o sinal da segunda vinda de Cristo. Respondeu-lhe Jesus: cuidai, a resposta daí para frente é meio parecida com a anterior. Cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Isso já aconteceu várias vezes, e não é impossível de que aconteça por aí alguém que vem falando que tem em nome de Deus e tudo mais, né? O que é a nossa segurança é enquanto existir uma igreja viva que anuncia a Bíblia, a palavra de Deus em todos os seus detalhes. Tudo que sai disso, pessoal, é engano, né? E pode haver sedução de muita gente, né? Aí ele repete aquelas frases: ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Atenção! Novamente ele chama atenção para o seguinte: que isso não vos perturbe. Precisa guardar isso daí, tá? Que isso não vos perturbe, ele já tinha falado lá, porque é preciso que isso aconteça. Olha outra vez a mesma frase, agora num outro contexto, mas é a mesma frase, né? É preciso que isso aconteça. É necessário que aconteça tudo isso, ele havia dito. Mas agora ele está reafirmando, é preciso que aconteça. Mas ainda não será o fim. Então, por causa dessa ênfase que Jesus deu na necessidade daqueles cavalos preto, amarelo, vermelho, preto e amarelo, esses cavaleiros, essas tendências que correm e percorrem o mundo, a necessidade delas para o processo da evangelização. É necessário que elas existam. É isso que eu quero que você reflita bem sobre isso, porque tem alguma explicação e é normalmente revelação importante para nós, né? Então, é preciso, mas ainda não será o fim, do mesmo modo que ele já havia dito lá, no Evangelho de Lucas. Depois, no versículo 7, irá levantar-se nação contra nação, as guerras mundiais, reino contra reino. Haverá fome, peste e grandes desgraças. Os outros cavaleiros, né? O preto, o amarelo, estão aí agindo, né? E o vermelho. Haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Vamos ver, continuando. Então, continua no versículo 8. Tudo isso será apenas o início das dores. Então sereis entregue aos tormentos, aí é a mesma história, né? Porque ao longo do processo de evangelização sempre tem a reação, né? Sereis entregue aos tormentos, sereis mortos, sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Então, cada vez onde chega o evangelho, sempre houve essas reações, né? Muitos sucumbirão e serão traídos mutuamente e mutuamente se odiarão. Irão levantar-se falsos profetas, isso a Bíblia deixa claro, várias vezes o próprio apóstolo Pedro falou bastante dos falsos profetas, tendências que entram na própria igreja, né, com doutrinas falsas que vão seduzindo, e seduzirão a muitos. Ante o progresso crescente, um progresso crescente, Jesus está anunciando que vai existir. Em todo esse período da evangelização, existe um processo crescente da iniquidade. É o crescimento da apostasia, não tem jeito, ela vai vir.
e a caridade de muitos esfriará. O amor, aquele amor que é o mandamento de Cristo, vai tender a esfriar. Não naqueles que estão firmes, mas em termos de quantidade, né, de pessoas que vão estar vivendo essa nova natureza, que é a natureza de Cristo, que é amar como Ele amou, né? Então esse amor tende a esfriar no mundo, né? Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí ele avisa: o evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. Então, isso é uma questão da justiça de Deus. O evangelho vai espalhar pelo mundo todo. Todo mundo vai ouvir isso. O problema é a resposta da pessoa a essa boa notícia, a esse sinal marcante que é o próprio Deus vindo ao mundo, morrendo, ressuscitando, testemunhado por tantas pessoas, anunciado e expandido pelo mundo através da Bíblia, através das pregações, e aí a oportunidade está ainda em curso. E então chegará ao fim. Agora vem um outro sinal. Não é mais aquele de quando vires Jerusalém cercada pelos exércitos. Olha o segundo sinal. Quando virdes estabelecida no lugar santo. Quem será esse lugar santo? Eu deixo para você pensar um pouquinho aí. Quando virdes estabelecidas no lugar santo, a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, está lá em Daniel 9, 27. O leitor entenda bem. Então esse é o sinal. A abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, que era um ídolo colocado dentro do templo de Deus, simbolizando isso que vai acontecer, e nós vamos tirar conclusões daí. E então, quando você ver isso, vamos ver o que continua. Então os habitantes da Judéia fujam para a montanha, aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em casa, aquele que está no campo não volte para buscar as vestimentas, ai das mulheres grávidas e que amamentarem naqueles dias, rogai para essa fuga não seja no inverno nem em dia de sábado. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista. Nunca foi vista. Não é a cidade será cercada e destruída e os que fugiram, os que estiverem lá podem ser feridos. Não, aqui é uma tribulação como nunca foi vista. Vai acontecer essa tribulação. E ele fala que nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será, não vai ter outra igual, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então nós estamos vendo que esses dois textos têm tudo a ver com o nosso assunto aí, né, do Apocalipse, e ele mostra aqueles dois pontos, né? Nós vamos voltar rapidinho lá na tela para ver. Mas por enquanto, vamos ver aqui o que nós falamos aqui há pouco, quando virdes estabelecida no lugar santo, né? Que será esse lugar santo? E eu posso te falar aqui que com grande convicção, o lugar santo, pessoal, é a igreja cristã. É lá que está o lugar onde você pode receber o Espírito Santo de Deus, onde o testemunho daqueles que vivem a igreja, o testemunho deles causam as conversões e novas pessoas são santificadas e começam a crescer. Quando na igreja entrar a abominação da desolação, ou seja, entrar algo que é totalmente contrário aos ensinamentos de Cristo, a igreja aos poucos vai aderindo com as tendências do mundo, é a apostasia, vai crescendo, vai diminuindo a fé. E Jesus falou, enquanto for dia, cumpre-me realizar as obras de Deus. E isso a igreja está fazendo, porque a igreja está em Cristo, né? Mas chegará a noite, no qual ninguém pode trabalhar. É quando se estabelece a abominação da desolação, que foi predita já nos livros dos profetas. Tudo o que aconteceu com Jesus está previsto, e toda a história está prevista no Velho Testamento, tem esse mérito, né? Os profetas anunciaram. Então, esse é o sinal.
é o sinal agora para nós. Aquele foi o sinal para os judeus, que Jerusalém ia cair, e que ia encerrar então aquela aliança, e começou uma nova aliança para os judeus convertidos da época e para toda a humanidade. A humanidade está entrando até agora e, portanto, esse lugar santo também vai cair um dia, né? E isso é o que eu estou falando aí e estamos anunciando, e que o Apocalipse anuncia, que é esse esfriamento da fé e o amor de muitos esfriando a ponto de chegar uma hora não gerar mais filhos para Deus. Aí estabeleceu-se a abominação da desolação. O mundo não tem sentido, é uma desolação, é uma terra árida, não serve para qualquer coisa se não tiver operando aqui nesse mundo a boa notícia de Jesus Cristo, a obra que Jesus consumou na cruz, e não estiver gerando filhos para Deus. O propósito de Deus no início da criação é esse, e ele acaba nesse dia. Tá? Então, logo virá o juízo, e não tem mais jeito, o que tinha que se cumprir já terá se cumprido, né? Muito bem, vamos voltar rapidinho lá na tela inicial, só para a gente consolidar o que a gente está falando. Então, nós vimos que aqui, então, a primeira vinda, nós vimos o sinal do início desse processo, que é o processo da igreja. Aqui é todo o tempo da igreja, né? Essa seta grande é todo o tempo da igreja. E o sinal aqui é a queda de Jerusalém, né? A dispersão dos judeus pelas nações, e depois, então, o surgimento da igreja em meio às perseguições, em meio às tribulações. Então, esse é o início. Ao longo da igreja haverão guerras, fome, morte, peste, são os 4 cavaleiros operando, junto com o evangelho, cavalo branco, e isso daí tem um novo sentido. As guerras têm um novo sentido. A fome agora vai ter um novo modo de se confrontar com essas situações. É o modo que Jesus nos ensina e que nós vamos ver isso. Nós precisamos aprender como nos portar diante disso, tá? Porque esse é um período de transformação, de renovação, e cada uma dessas situações, que são situações que existem no mundo e não tem jeito de evitá-las, porque o homem tem a cobiça, o homem tem toda a sorte de desejos aí exagerados, excessos, né? Que um tem demais, outro passa fome, né? Então, tudo isso é consequência dessa força negativa que pode agir através do homem, mas estas coisas agora, esses perigos que estão no mundo, essas ameaças, elas ganham um novo sentido para aquele que está em Cristo. E é isso que a gente precisa saber direitinho, né? Por enquanto, fica aqui para a gente refletir sobre isso, tá? Nós vimos aí que tudo isso aconteceu na medida que Jesus abriu os selos. Todo esse processo que está aí desde o início da Terra, desde a primeira vinda, até a segunda vinda, a segunda vinda como relâmpago, que é o final de tudo, né? Até a segunda ressurreição de toda a humanidade, né? Que é para toda a humanidade, todo esse período aqui, o poder para que se cumprisse aqui em todo esse período o plano de Deus foi dado por aquele que rompeu os selos. Por isso os selos cobrem todo o período. Né? O 1º ao 5º, o 6º e o 7º selo. Tá? Os espaços aí não tem nada a ver com o tempo, certo? O tempo é totalmente desproporcional entre uma condição e outra. O grande período é esse início aqui, né? Esse período aqui é bem mais curto, do 6º selo ao 7º selo, que é o juízo, é bem curto. Tanto é que esse espaço aqui, ó, entre as trombetas, entre a 7ª trombeta da 7ª trombeta, que libera as taças, ou seja, da primeira taça até a última taça, são uma semana de anos. Na primeira parte da semana, 3 anos e meio, 1.260 dias, estarão atuando 2 testemunhas. É a última pregação ao mundo, com poder, com autoridade, porque a igreja vai estar muito fraca.
Então é a vinda daqueles que simbolizam Elias e João Batista. Eles estarão agindo aqui por 3 anos e meio. Depois aqui na frente, mais 3 anos e meio. Então aí sim, a igreja já foi arrebatada. Olha só, a igreja já foi arrebatada. E daí para frente vem a perseguição da igreja não arrebatada pelo anticristo, a ausência do Espírito Santo na terra, a grande tribulação material, é a hora que o anticristo vai impor o sinal da besta, né? O mundo vai estar em aliança com o anticristo, né? E é a última semana da profecia de Daniel. É no meio dessa semana que se estabelece a abominação da desolação e, portanto, encerra o período do cristianismo e vem o juízo final. Até a queda da Babilônia, e aí então se cumpre o plano de Deus, e aqui começa o novo período, né? Os 1000 anos na terra e depois o reino eterno na Jerusalém celeste. Então, vimos aí o nosso mapa. Agora, vamos voltar lá. Voltando lá para onde a gente estava, né? Aqui, nós paramos aqui, né? A tribulação como nunca foi vista, exatamente. Me perdi aqui nas telas, vamos lá. Porque então a tribulação será tão grande se esses dias não fossem abreviados, né? Mas esses dias serão abreviados por causa dos escolhidos, né? Então vamos continuar aqui. Então, aí ele repete a mesma frase que tinha falado lá em Lucas, né? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, que farão milagres. Esse milagres, ele já é uma característica mais desse período final. Quando o anticristo descer, ele vai agir com atitudes assim, vai fazer milagres e também com recursos bem admiráveis, que o mundo vai se iludir com aquela força do anticristo que está ali apoiado por um espírito da parte de Satanás, né? Então farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos, pois se vos disser, vinde, ele está no deserto, não o saias. Ou ele está em casa, não o creais. Porque, como o relâmpago parte do Oriente e ilumina até o Ocidente, como um relâmpago, assim será a volta do Filho do Homem. Não aquela volta como ladrão, mas a volta como um relâmpago. Como esse relâmpago que é visível em toda a humanidade, né? Então, essa será a vinda. Mas antes disso acontecer, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. É uma figura. Isso é uma figura que Jesus deixou aí para nós, que tem que ser interpretada. Você imagina, toda vez que você vê lá os urubu fazendo círculos no céu, olhando, lá embaixo tem um cadáver, né? E eles estão em busca daquele cadáver, porque eles se alimentam do cadáver. Jesus pega essa imagem, que parece até meio chocante, para falar da nossa situação. A nossa situação, nós somos aqueles que se alimentam do corpo de Cristo que morreu por nós, do seu corpo e do seu sangue. É como os abutres, tá? Nós nos alimentamos dele. Mas isso serve de sinal de que onde estiver Jesus, ali se ajuntam os que são de Jesus, tá? Então, por isso que ele falou assim, esse evento aqui acontece antes desse evento como relâmpago. Ele é próximo, mas acontece antes, porque 3 anos e meio antes a igreja vai se juntar a Cristo, porque é a igreja que se alimentou do corpo de Cristo, que foi transformada por esse corpo e esse sangue, se ajuntarão com ele nos céus, e depois então Jesus vai voltar com a igreja e
que ressuscitou, e com todos os mortos em Cristo que ressuscitaram, e aí sim ele vem como um relâmpago que parte do Oriente, ilumina até o Ocidente, e terminou o período do mundo sob a influência dos homens apenas. É Jesus que vai reinar com a igreja pelo período de 1000 anos, né? Bom, continuando. Quando enfim abriu o 7º selo, mas então nós vamos ver, abriu o 7º selo. Então a igreja já foi arrebatada, né? O que acontece quando abre o 7º selo? Fez-se silêncio no céu durante cerca de meia hora. E é um silêncio assim, uma expectativa no céu, né? Por quê? Porque vai começar aquela tribulação como nunca foi vista e como nunca mais vai acontecer. É um juízo, uma condenação que virá sobre tudo aquilo que rejeitou Cristo, né? Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus, foram-lhe dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão. Eu me adiantei aqui, não é as 7 taças, tá? Esse é um anúncio desse momento. Então foram dadas 7 trombetas, é o anúncio que depois virá o juízo. Ainda tem um tempo aí, tem um pequeno tempo, e ainda algumas pessoas vão se salvar nesse tempo. Então esse é o período das 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que os oferecesse com as orações dos santos, aquela oração que está sempre subindo diante de Deus no altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, que é o recipiente, encheu-o com as brasas do altar e lançou por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Anuncia que é um poder muito grande concentrado nesse momento. Então os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. Então nós vamos ver que agora começam as 7 trombetas, né? Essas trombetas são anúncio daquele juízo que nunca foi visto e não terá outro igual, tá? Porque é o encerramento. Dali para frente é como que uma purificação da criação toda antes de ela ser superada totalmente pelo reino eterno, né? Então essas trombetas vêm de modo crescente em intensidade. Apocalipse 8, capítulo 8, nós vamos lá. O primeiro anjo tocou, versículo 7 começa assim: o primeiro anjo tocou, saraiva de fogo misturados com sangue foram lançados à terra, e queimou-se 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou. Caiu então no mar uma grande montanha, ardendo em fogo. Transformou-se em sangue 1/3 do mar, e morreu 1/3 das criaturas que estavam no mar, e pereceu 1/3 dos navios. Bom, agora precisa de uma reflexão aqui. Está começando esse período das trombetas. Como a gente já tinha dito em outras ocasiões, a trombeta é um anúncio daquela segunda vinda de Jesus como um ladrão que vem para a igreja. Ladrão é modo de dizer, não na questão do que caracteriza o ladrão, mas que vem escondido, que vem de noite, que vem sem que os outros percebam, né? Então, esta vinda de Jesus dessa forma, né, ela vai ser anunciada por eventos alarmantes, eventos que vão chamar a atenção, né? E isso a gente pode até já ter um exemplozinho começando, tá? Vamos prestar atenção no texto aí. Então, foram lançados sobre a terra todas essas coisas, e 1/3, ele fala muito em terça parte, né? Saraiva de fogo misturado com sangue foram lançados na terra, queimou-se 1/3 da terra,
uma terça parte das árvores e toda a erva verde. Então, vai acontecer algo que vai chamar a atenção com relação aos vegetais, né, e a terra. Vegetais e a terra. E tanto as árvores também. Um segundo anjo tocou e caiu então no mar como que grande montanha, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue uma terça parte do mar. Morreu uma terça parte das criaturas que estavam no mar e pereceu uma terça parte dos navios. Bom, vocês vão vendo que tudo fala em terça parte, um terço, né? Um terço do todo. É algo em medida, pessoal, e em medida que vai crescendo, né? É coisas que vão atingir a terra e vão atingir na terra a natureza. Primeiro a natureza, não fala aqui nada dos homens, tá? Por enquanto não, é a natureza. E depois então o oceano. O oceano é outra parte frágil do mundo, né? Lembra de uma passagem quando Jesus estava carregando a cruz e ele caiu? E vieram as mulheres socorrê-lo? E Jesus virou para as mulheres e disse: não chorem por mim, chorem por vocês e por vossos filhos. Estava falando de nós, tá? Porque se estas coisas são feitas hoje, que o vale está verde, ele estava falando do mundo, imagine o que não se fará quando o leito secar, né? Então, quando o mundo vai se tornando corrompido com todas essas tendências do mundo, né, o que não se fará? Ele estava anunciando esse período que viria com a presença com a apostasia da igreja, o afastamento de Deus, né? E esses sinais vão estar na criação. No fundo, essa terça parte é coisas que vão acontecer com a terça parte da terra, das árvores, da vegetação e do mar. O mar é bem sensível, já tanta gente está se preocupando, porque aquece um pouco a terra e o mar já começa a falhar em todo o seu processo de sustentabilidade, essas coisas. Isso daí não é uma coisa que o homem vai conseguir segurar, tomando cuidado, isso é uma tendência do mundo como um todo, não tem jeito, né? Por quê? Não por causa... o homem tem a ver, mas não por causa de atitudes que possam ser corrigidas, mas por causa do pecado, por causa do afastamento de Deus, por causa da falta do conhecimento da verdade. Então, esses fatos, eles vão se caracterizar nesses eventos alarmantes que são chamados trombetas, né? Então, o primeiro anjo tocou em um terço do mar e da coisa. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu uma grande estrela a arder como facho. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. É sempre algo que vai acontecer num processo crescente com o oceano, com a terra, com a vegetação e agora com as fontes, os rios, né? O nome da estrela era Absinto. Assim, uma terça parte das águas transformou-se em absinto e muitos homens morreram por ter bebido dessas águas envenenadas. Então, eventos que chamam atenção e que estão aos poucos se manifestando aí e que a gente já tem sentido essa tendência, né? É uma tendência que vai crescer. Como Jesus disse para aquelas mulheres, imagina quando o leito começar a secar, né? O quarto anjo tocou, foi atingida então uma terça parte do sol e da lua e das estrelas. Aí o problema com o sol, aquecimento ou esfriamento, né? De modo que se obscureceram em um terço. E o dia perdeu um terço da claridade, bem como a noite. A essa altura da minha visão, eu ouvi uma águia que voava pelos céus, clamando em alta voz: ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes sons da trombeta, dos três anjos que ainda vão tocar. Então, até aqui tinha trocado até o quarto anjo. Faltam 3, né? Que são 7 trombetas. Essas primeiras é em cima da criação e os próximos 3 vão se voltar para os homens em si, né? O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
e ela o abriu, e saiu do poço uma fumaça como uma grande fornalha. Esperar um pouquinho aqui, vamos só avisar. Daqui para frente, os eventos que vão acontecer, não tem como a gente traduzir. São eventos que visam atingir o ser humano, né? E que a gente não tem noção, não tem paralelo para explicar, né? O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Uma coisa espiritual que vai estar acontecendo no mundo. Da fumaça saíam gafanhotos, algo que tem o efeito do gafanhoto, que vem e vai destruindo tudo que encontra pela frente em termos do que ele pode extrair, né? Foi-lhe dado poder semelhante aos escorpiões, mas foi-lhe dito que não causassem dano à erva, à verdura ou à árvore alguma. Agora não é mais com esses elementos aí da natureza, mas somente aos homens, que não têm o selo de Deus na fronte. Então será um período antes do arrebatamento, em que ainda estão sendo gerados filhos de Deus na terra, né? E esses é que não vão ser atingidos, só esses que não vão ser atingidos, os outros vão sofrer. Foi-lhes ordenado que não matassem, os homens não vão morrer, mas se afligirão por 5 meses. Então é como uma dor do escorpião e vai persistir por 5 meses. Seu tormento era como a picada do escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não conseguirão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então é um sofrimento grande, mas é por um período, é um sinal importante, né? E já é o 5º toque da trombeta. Bom, vamos lá, está terminando, vamos aqui. Continuar. O aspecto desses gafanhotos era de cavalos aparelhados para a guerra. Esse aspecto vai servir pouco para nós, que a gente não tem noção do que se trata. Talvez alguma tecnologia, alguma coisa que deu errado nessa época aí, mas um texto bem figurado, né? Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seu rosto era como o rosto de homem, seus cabelos como de mulher e seus dentes como os dentes de leão. Seu tórax parecia envolto em ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros e muitos cavalos, correndo para a guerra. Tinham caudas semelhantes ao do escorpião, com ferrões e o poder de afligir os homens por 5 meses. Tem eles por rei o anjo do abismo, que se chama assim em hebraico Abaddon, e em grego Apolion. Terminado assim o primeiro ai, eis que depois dele vem ainda outros 2. Então passou esses 5 meses de aflição da humanidade, daqueles que não tinham o selo de Deus, e aí então vem os outros 2 ai. O 6º anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus, e que dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Também é uma frase que nós não podemos entender, são coisas espirituais que estão envolvidas aí. Então foram soltos 4 anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano da matança da terça parte dos homens. Aquilo que aconteceu com a natureza, com as águas, com os rios, agora acontece com a humanidade, a terça parte. O número de soldados dessa cavalaria era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Foi assim que eu vi os cavalos e os que o montavam. Esses últimos eram couraçados com uma chama sulfurosa azul. Os cavalos tinham crina como uma juba de leão e suas narinas saía fogo, fumaça e enxofre. Estamos chegando aqui no fim. E uma terça parte dos homens foi morta por esses 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre, e que lhes saíam das narinas, porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinham caudas como serpentes e causavam dano com elas. Mas, aí vem a frase dolorida: o restante dos homens, que não foram mortos por esses 3 flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e furtos. Você vê que a que ponto o homem chega, ele perde toda a noção
das coisas de Deus, né? Então, é aqui que a gente encerra as trombetas. Nós estamos chegando aí na... Qual trombeta que nós paramos? Sexta trombeta. A sétima trombeta que vai acontecer é o juízo final, é aquele que vem para encerrar, então, o período desse mundo aqui. Não. A sétima trombeta, que vai liberar o juízo final, vai liberar as 7 taças. Né? Vai liberar as 7 taças. Bom, vamos encerrar aqui, entregando então todas esse nosso tempo aqui nas mãos de Deus, para que Ele coloque dentro de nós aquilo que importa, aquilo que interessa para nós e para a nossa descendência, que nós possamos nos firmar cada vez mais na verdade e, fortalecidos na fé, andarmos com a confiança dos filhos de Deus, a confiança daqueles que não são dirigidos pelas circunstâncias à volta, mas pela força da presença do Espírito de Deus no nosso coração. Que o Senhor cuide de todos os que nos ouvem, que guarde nesse mundo, num caminho de justiça, e que nós possamos glorificar a cada dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.